Gostaria de iniciar apresentando um experimento mental. Vamos supor que exista um grupo de indivíduos que eles estão em uma situação tal que é de sofrimento extremo. E além do sofrimento extremo, vamos supor também que o índice de mortalidade entre eles é altíssimo, de mortalidade infantil principalmente. Vamos supor que o que faz surgir esses danos, o sofrimento e a morte, por exemplo, não é resultado da exploração que se faz sobre esses indivíduos, mas sim de causas naturais. Por exemplo, que eles estivessem a sofrer e morrer de inanição, ou por doenças, ou parasitismo, ou fossem vítimas de algum desastre natural. E vamos supor então que surge uma proposta de minimizar esses danos. E vamos supor que a meta dessa proposta visa realmente fomentar o bem desses indivíduos, não alguma outra coisa indiretamente. Vamos supor então que nessa proposta a gente tivesse como saber que ao ajudar esses indivíduos a gente tivesse uma alta probabilidade de realmente tornar aquela situação menos pior. Que essa ajuda não fosse gerar consequências indiretas negativas que fossem maiores do que a ajuda. Vamos supor agora que esses indivíduos não fossem humanos, eles fossem seres sencientes, só que não humanos. Vamos supor também que esses indivíduos eles são animais selvagens e, além de eles serem animais selvagens, eles também se encontram na natureza, eles não estão no meio doméstico. Então, surge essa proposta de ajudá-los e a meta dessa proposta não visa fomentar indiretamente interesses humanos, por exemplo, não visa cuidar da doença desses indivíduos com meio que isso contagie os seres humanos, e também não visa fomentar valores ecologistas indiretamente. Por exemplo, supondo que esses indivíduos não pertencem a uma espécie em extinção e que não existe nenhuma ameaça ao equilíbrio ecológico por eles estarem nessa situação ruim que estão. Então, que a meta dessa proposta de ajudar seja realmente fomentar o bem dos indivíduos e tivéssemos como saber que a probabilidade de que essa ajuda fosse trazer consequências melhores do que não ajudar fosse alta. Devemos ajudar, temos a obrigação de ajudar, é permissível ajudar, mas não é obrigatório, ou deveria ser proibido ajudar? O que devemos fazer? Quando se traz essa questão da proposta de ajudar os animais da natureza que são vítimas de danos naturais, a reação mais comum é a acusação de arrogância. Se fala, por exemplo, coisas como você está querendo brincar de Deus ao propor intervir numa situação assim. Uma primeira resposta a esse argumento é mostrar o seguinte: por que se considera arrogante intervir na natureza para ajudar os animais? Porque se está decidindo o destino daqueles indivíduos. Mas quando a gente decide, por exemplo, não ajudá-los, a gente está igualmente decidindo o destino deles. Em qualquer caso, quer a gente escolha ajudar, quer a gente escolha não ajudar, a gente está decidindo o destino. Então, se a acusação de arrogância cabe num caso, cabe em outro também. Se não cabe num caso, também não cabe em outro. A segunda maneira que se pode responder essa objeção é apontar para toda outra uma série de casos onde a grande maioria de nós, tanto as pessoas da sociedade em geral quanto os ativistas da causa animal, aceitam intervir na natureza. E ninguém se considera arrogante nem brincando de Deus por isso. Vamos modificar o primeiro fator, a espécie da vítima. Vamos supor que continue todo o restante igual, mas agora a gente tem seres humanos que são vítimas de danos naturais, que pertencem ao território natural, vamos supor uma tribo indígena, e eles estejam a padecer de danos naturais, por exemplo, a malária, ou alguma outra forma de doença, ou parasitismo, ou morrendo de inanição, e eles se encontrem lá no território chamado território natural. A proposta é ajudar as vítimas, e a meta é fomentar o bem das vítimas e não o equilíbrio ecológico ou o interesse de outros humanos que não estão naquele território, etc. A grande maioria das pessoas diria talvez que é um dever ajudar ou que no mínimo é permissível. Ninguém diria que deveria ser proibido esse tipo de ajuda.
Outra modificação agora na espécie da vítima. Supondo que, em vez de animais selvagens, animais não humanos selvagens, em vez de humanos, fossem animais domesticados. Por exemplo, vamos supor que cães se perdessem na selva, estivessem a morrer de inanição, ou seja, são animais que eles não pertencem ao território natural, mas naquele momento eles se encontram no território natural. Vamos supor que a proposta fosse ajudá-los e a meta fosse fomentar o próprio bem deles, ou seja, a preocupação com o sofrimento deles e não com algum valor ambientalista, espécie de extinção, equilíbrio ecológico e nem interesse humano. Não sei a grande maioria das pessoas em geral, mas pelo menos os ativistas da causa animal parece que seriam muito favoráveis a esse tipo de intervenção e talvez até diriam que é um dever. Quase ninguém diria que deveria ser proibido. Agora, vamos voltar na situação original e mudar só mais um fator. Vamos mudar a origem do dano. Vamos supor agora que os animais selvagens, ou seja, animais que pertencem ao território natural, eles continuam lá no território natural, mas agora a origem do dano vem de práticas humanas. Vamos supor que aconteça um vazamento de óleo no oceano, certo? E surge então a proposta de ir lá ajudar esses animais por preocupação com o próprio bem dos animais. A grande maioria das pessoas, principalmente os ativistas da causa animal, diriam que é no mínimo permissível, talvez um dever, ajudar. Até mesmo os ecologistas, que no geral não consideram os animais não humanos, nessa situação eles são favoráveis a ajudar, mas a razão é outra, que eu já vou apresentar agora. Seria então a mudança no tipo de meta. Por exemplo, vamos supor agora uma outra situação. A gente tem uma situação que é exatamente a mesma do exemplo inicial. Animais não humanos, selvagens, ou seja, que pertencem ao território natural e se encontram nesse momento no território natural, são vítimas de danos naturais. Surge uma proposta de ajudá-los, mas a meta não visa fomentar o próprio bem deles. Vamos supor que a meta vise fomentar indiretamente outra coisa, o quê? Ou interesses humanos, ou algumas coisas que são valorizadas pelos ecologistas, a preservação de algumas entidades naturais, como espécies, ecossistemas, biocinoses, equilíbrio ecológico e etc. Quase todo mundo aprova essas intervenções e elas são realizadas o tempo todo. Por exemplo, é muito comum, há várias décadas, que se vacine os animais selvagens contra a raiva. Por quê? Para fomentar o bem desses animais? Não. Com medo que a epidemia de raiva da qual eles padecem vá lastrar e contagie humanos. Ou seja, a situação é exatamente a mesma. Animais não humanos, selvagens, que se encontram no território natural, são vítimas de danos naturais. A ação é exatamente a mesma, ajudar, mas a meta é outra. Bom, aí não é brincar de Deus, não é arrogância. Por quê? Porque visa fomentar interesses humanos. Bom, outro exemplo. Animais não humanos e selvagens, vítimas de danos naturais, se encontram na natureza, o ato é ajudar, mas a meta é preservar a espécie de extinção, fomentar o equilíbrio ecológico. Por exemplo, se poderia igualmente vacinar esses animais, porque eles pertencem a uma espécie em extinção e o número deles é reduzido. Né? Aí ninguém diz que é arrogância ou brincar de Deus. Agora um último exemplo. Vamos supor que continuasse exatamente a mesma situação, a meta fosse fomentar interesses humanos ou valores ecologistas, mas o ato mudasse. Em vez de ajudar os animais, vamos matar os animais. Por exemplo, vamos reintroduzir predadores onde eles já estavam extintos, ou então vamos praticar, os ecologistas mesmos os ambientalistas, a chacina através da caça, por exemplo, de animais de populações que eles chamam populações excedentes, ou seja, que em termos do equilíbrio ecológico eles têm uma população maior do que de outras espécies, muito maior. Geralmente esse tipo de intervenção é praticado o tempo todo e quase ninguém diz que, bom, então isso é arrogância, isso é brincar de Deus. Por quê? Porque isso não está se fomentando o bem dos animais, muito pelo contrário, está se prejudicando os animais, criando uma quantidade gigantesca de sofrimento e de morte,
Mas a meta é fomentar o quê? Valores ecologistas. Preservação das espécies, do equilíbrio natural, dos ecossistemas ou da biocenose. Então, a visão predominante diz o quê? Diz que os animais não humanos, eles estão abaixo dos interesses humanos e abaixo dos valores fomentados pelo ecologismo. Normalmente diz que os humanos estão acima dos valores ecologistas e os animais não humanos abaixo. Por quê? Porque não se diz que deve se chacinar humanos ou reintroduzir predadores de humanos, em lugar onde eles não existem, para com que isso diminua a população excedente de humanos e com isso fomentar o equilíbrio ecológico, etc. Outro exemplo de mudança no tipo de ação que atinge a mesma situação, por exemplo, a agricultura, né, ou a construção de moradias, etc. Isso é amplamente aceito. Ninguém diz que a gente está sendo arrogante ou brincando de Deus quando a gente aceita intervir na natureza para criarmos plantações ou casas, etc. Mas isso requer uma intervenção massiva na natureza também. A objeção que diz que não é necessário intervir na natureza porque os animais não humanos estão minimamente bem, ela é parte do que a gente chama de visão idílica da natureza. O que é a visão idílica da natureza? É exatamente isso, a visão de que a vida típica dos animais que vivem na natureza, ela, se os humanos não os prejudicarem, ela estaria acima de um ponto onde ela passa a ser minimamente significativa, ou seja, aquela vida que vale a pena ser vivida. Bom, todo mundo sabe e reconhece que na natureza existem coisas como predação, parasitismo, doenças, morte por inanição, congelamento, desastres naturais, incêndios, etc. Tudo isso por causas naturais. Mas a maioria das pessoas acha que esses são episódios que eles são pontuais, eles acontecem uma vez ou outra na vida dos animais, que a maioria desses momentos se pensa que são, digamos, tem mais experiências positivas do que negativas, a tal ponto de fazer essa vida ser minimamente significativa e valer a pena ser vivida. Não se pensa que há um sofrimento extremo como é, por exemplo, nas granjas industriais. O proponente da visão predominante poderia dizer o seguinte: olha, poxa, com tanto animal sofrendo nas granjas industriais, morrendo, literalmente trilhões de mortes aí de animais criados para consumo, vocês se preocupam com os animais selvagens? Isso é um erro de prioridade. Né? Por quê? Porque eles estão minimamente bem. Muito bem, agora eu queria mostrar qual é o erro dessa visão. Né? O erro da visão idílica da natureza. Então, lembrando, a visão idílica da natureza não é só aquela visão que acha que a vida na natureza é um paraíso. É aquela visão que reconhece que também tem coisas ruins, mas que acredita que a vida padrão da grande maioria dos animais da natureza está acima do ponto em que ela vale a pena ser vivida. A grande maioria das pessoas que mantém a visão de que a vida dos animais da natureza é minimamente significativa, ela mantém essa visão porque ela está pensando no tipo de animal errado, ou seja, no tipo de animal que não representa a vida típica na natureza. Por quê? Porque estão pensando naqueles animais que são a exceção da exceção. Vamos fazer um teste. Pense num animal a viver na natureza. Normalmente, as pessoas pensam em animais de grande porte, como elefantes, leões, hienas, zebras, hipopótamos. E, mais importante, pensam em animais adultos. Esses animais, eu já vou explicar porque eles são a exceção da exceção. Eles não representam a vida típica na natureza. Bom, basicamente, aquilo que faz os processos naturais maximizarem tanto o sofrimento dos animais da natureza quanto o número de animais que nascem só para sofrer são as estratégias reprodutivas predominantes.
Existem vários tipos de estratégia reprodutiva. Estratégia aqui é algo entre aspas, porque não quer dizer que os animais escolham isso conscientemente, é algo que é determinado pela biologia deles, pela fisiologia. E existem duas estratégias então predominantes. Uma estratégia consiste em ter o quê? Um número de crias pequeno, geralmente um filhote por vez. Né? E o outro consiste no contrário, consiste em maximizar o número de crias. Bom, vamos começar primeiro com a estratégia que se caracteriza por ter uma ninhada pequena, um filhote por vez, 2 filhotes por vez. Por que os animais que seguem essa estratégia reprodutiva, as espécies têm uma probabilidade alta de se manterem, ou seja, de não se extinguirem, se manterem ao longo de gerações? Porque como a ninhada é pequena, isso torna possível o cuidado parental. A mãe investe muito no cuidado com o filhote. E isso aumenta a probabilidade de chance dele atingir a idade de maturidade sexual e dar origem, então, à próxima geração. Ok, essa é a primeira estratégia reprodutiva. Essa estratégia, ela só é adotada por animais de porte grande, né? Como, por exemplo, humanos, elefantes, e cavalos, e leões, etc. Importante, quando a gente pensa em animais da natureza, eu falei que a gente pensa nesses que são a grande minoria, que pertencem a essas espécies, e está se pensando nos adultos, ou seja, está se pensando naqueles que sobreviveram até a maturidade sexual. Para aqueles que sobreviveram, tiveram vários outros que não sobreviveram. Mesmo esses animais, não quer dizer que eles estejam minimamente bem. Também entre eles tem uma alta incidência de doenças, mortes por inanição, parasitismo. Por quê? Primeiro, porque eles estão num ambiente que tem muita escassez. Muito bem, eu vou comparar o caso desses animais, por exemplo, com o caso dos cães e gatos abandonados. Né? Cães e gatos são animais que eles seguem uma estratégia reprodutiva que não chega a ser aquela de ter uma cria de gestação com 1 ou 2 filhotes por vez, é um pouco mais, é 4 ou 5. Ok. Os protetores de animais sabem que se esses animais não forem esterilizados, a população deles em pouco tempo aumenta muito, e isso aumenta a incidência de mortes prematuras, de morte por inanição, por doenças e por parasitismo e etc. Então, por isso que os protetores dos animais investem e defendem a esterilização desses animais para diminuir esse número de sofrimento e número de mortes. Ok. E mesmo com toda a campanha desses protetores em termos de arrecadar fundos para esterilização e investir em medicamentos, em cuidados, em levar para adoção, a taxa de mortalidade desses animais ainda é alta. Se o índice de esterilizações for menor do que a taxa de nascimentos, ainda assim a população deles tende a aumentar e o sofrimento e a morte se multiplicar. Então, agora imagine como é a situação dos animais da natureza. Imagina a mesma situação, só que com a diferença de que não tem ninguém se preocupando em esterilizar e em oferecer cuidados médicos, e além disso eles estão num ambiente hostil e que tem escassez, né, e alto índice de doenças, de parasitismo e etc. Bom, só que esses são os animais da natureza que ainda estão muito menos pior. O que realmente maximiza o número de mortes e o sofrimento de cada indivíduo ou no total é a outra estratégia reprodutiva que é a predominante. É a predominante entre a grande maioria das espécies de animais. Essa estratégia reprodutiva, ela se caracteriza pelo contrário, se caracteriza por maximizar o número de crias. E por se maximizar o número de filhotes por gestação, não é possível cuidado parental, certo? Ou seja, você tem aí espécies que algumas têm dezenas de filhotes por vez,
desde outras que põem centenas de ovos, até mesmo milhares e até mesmo milhões e muitos milhões de ovos por gestação. O que acontece é o seguinte, é que com um número tão alto de crias assim por gestação, é altíssima a probabilidade de que pelo menos um desses indivíduos sobreviva até a maturidade sexual e dê origem à próxima geração. Só que o que acontece com todos os outros nascem apenas para sofrer intensamente e ou morrer de inanição logo depois ou ser comido vivo, né? Ou seja, a vida deles contém quase que somente sofrimento extremo do início até o fim e é uma morte prematura, né? Então, essa estratégia que é predominante, ela maximiza o sofrimento individual e também o número de animais que nascem apenas para sofrer intensamente e morrer logo depois. Então, o que é possível medir em determinado período onde tem uma constância populacional, ou seja, um período de equilíbrio ecológico, é que se a população daquela espécie naquele local ela tem um número mais ou menos constante, isso é sinal de que está sobrevivendo ao longo dessas gerações, nesse período de tempo, apenas um descendente por adulto. E pelo tamanho da ninhada a gente pode então medir quantos nascem só para morrer e sofrer intensamente, né? Então isso, a gente vai ver um caso real de um exemplo que mostra para a gente ter a noção do tamanho, da quantidade do número de mortes e sofrimentos na natureza. Muito bem, se poderia apontar o seguinte: bom, os animais da natureza também sofrem, tem índice de mortalidade e tal, mas a gente deveria se preocupar com os números da exploração, porque eles são muito maiores. E eu quero mostrar agora que essa crença é falsa. Eu estou trazendo isso para mostrar que sim, esses números da exploração são gigantescos. É um número gigantesco de mortes e sofrimento. Mas até mesmo esse número, ele não só é pequeno em comparação ao número de animais que padecem de danos naturais e morrem na natureza, quanto ele literalmente desaparece em comparação de tão astronômico que é o sofrimento e a morte na natureza. Eu vou dar um exemplo de um caso real e eu retirei esses dados de um artigo que é do professor Oscar Horta. Ele pega somente uma espécie, somente um local, para mostrar que já só com uma espécie em um local os números são literalmente astronômicos. O número do que? Do sofrimento e da quantidade de mortes. A gente já vai ver isso na sequência. Muito bem, nesse exemplo que eu vou utilizar, que eu retirei do artigo, ele pega apenas uma espécie, que é o bacalhau do Atlântico, no Golfo do Maine, ou seja, apenas no local. Os bacalhaus são animais que desenvolvem senciência, ou seja, eles são capazes de sofrer e desfrutar. Os bacalhaus colocam por posta de ovos entre vários milhares e alguns milhões de ovos. Nesse exemplo, ele assume uma estimativa conservadora de 2 milhões de descendentes por adulto. É claro, só as fêmeas colocam ovos, mas esse cálculo é feito em termos da média de descendentes por adulto. Se a média é de 2 milhões de ovos por adulto e havia em torno de 1 milhão de bacalhaus no Golfo do Maine em 2007, 2 milhões vezes 1 milhão dá 2 trilhões. 2 trilhões é 2 vezes 10 elevado a 12, ou seja, é 2 com 12 zeros. Esse número, que diz respeito a uma única temporada de reprodução desses bacalhaus, já se aproxima de 2/3 da produção anual de animais para consumo, ou seja, da morte, do número de mortes de animais utilizados no consumo no ano inteiro, somente numa espécie e somente no local. Quando a população de determinada espécie permanece mais ou menos estável durante um determinado período de tempo, a gente pode medir a taxa de mortalidade anterior à maturidade sexual a partir do tamanho da ninhada. Ou seja, se a população permanece mais ou menos estável,
é porque, em média, apenas um descendente por adulto chega a sobreviver até a maturidade sexual. Todo o restante morre antes. Como eu falei, geralmente nasce ou para ser comido vivo ou de inanição. Nesse caso, o que a gente tinha? A gente tinha 1 milhão de adultos, certo? Cada adulto desse colocando 2 milhões de ovos, a gente tinha 2 trilhões de ovos postos. Depois a população volta a 1 milhão de indivíduos. Ou seja, significa que de 2 trilhões de ovos postos, chegaram a se tornar adultos apenas 1 milhão. Tá? Então todo o restante, e esse todo o restante é 1 trilhão, 999 bilhões e 999 milhões de indivíduos vão nascer só para sofrer intensamente e morrer. Isso significa o seguinte, olha, que quase a totalidade, quase 2 trilhões dos ovos postos não chegam a se tornar adultos. Os indivíduos morrem antes. Isso, em termos de porcentagem, é 99,99995. Tem 5 casas decimais após. Então, dá de dizer que, virtualmente, quase todos os animais que nascem na natureza nascem só para sofrer intensamente e morrer logo em seguida. Eu queria agora considerar uma objeção a essa conclusão de que eu tirei, que a maioria dos animais que nascem na natureza o faz só para sofrer intensamente e morrer logo depois. A objeção é a seguinte: quem me garante que esses ovos que são postos chegam a gerar seres sencientes? Muitos desses ovos podem ser destruídos antes. Quero mostrar agora que, de acordo com esse cálculo, mesmo que a grande maioria desses ovos fosse destruído antes de se formar seres sencientes, isso não alteraria o cálculo geral de que quase a totalidade dos que nasce apenas para sofrer intensamente e morrer logo em seguida. Vejamos por quê. Vamos supor que desses 2 trilhões, 90% dos ovos fosse destruído antes de formar seres sencientes. Ok. Então apenas 10% dos 2 trilhões chegariam a gerar seres sencientes. 10% de 2 trilhões são 200 bilhões. E isso já é mais do que 3 vezes a produção anual de mamíferos e aves criados para consumo. E isso levando em conta os danos naturais apenas de uma espécie, apenas de um local, numa única temporada reprodutiva. Então, vamos supor que desses 200 bilhões, se a população permanece estável durante determinado período de tempo, é porque, então, sobrevivendo um descendente por adulto, em média, isso quer dizer o quê? Que desses 200 bilhões está sobrevivendo 1 milhão. Bom, se de 200 bilhões está sobrevivendo 1 milhão, então é porque 199 bilhões e 999 milhões estão nascendo apenas para sofrer intensamente e morrer logo em seguida. Por quê? Porque estão morrendo de inanição ou sendo comidos vivos por outros animais. Isso, em termos de porcentagem, é o quê? 99,9995. 4 casas decimais depois. Ou seja, ainda se dá de dizer que quase que a totalidade dos animais que nascem na natureza nasce para sofrer intensamente e morrer logo em seguida. É por isso que não é nenhum exagero dizer que a natureza é como se fosse uma gigantesca granja industrial multiplicada trilhões de vezes. Uma outra tentativa de defender a visão predominante é apontar que, apesar de todo o número gigantesco de sofrimento e morte que há na natureza, esse sofrimento, essa morte, esses danos não contam. Por quê? Porque são padecidos por animais não humanos. Ou que eles contam, mas contam muito menos a ponto de não tornar permissível nem gerar obrigação de ajudá-los. O argumento da relevância diz o seguinte, que a razão para se considerar humanos mostra ao mesmo tempo que a gente tem que considerar todo e qualquer ser senciente, independentemente de espécie. O argumento da relevância diz que a razão para se considerar os humanos não é porque os humanos têm determinadas capacidades ou relações, ou seja, não é porque eles são capazes de contrato, capazes de razão, capazes de reivindicar direitos, ou porque eles têm determinadas relações de poder, ou sociais, ou políticas.
E nem porque a raça de alguém é ou não é uma característica biológica, não importa, ou se é uma criação social, e nem porque considerar humanos é natural ou não é natural, também não importa. A razão realmente para se considerar os humanos é porque eles são capazes de sofrer e de desfrutar. Por que essa é a razão para se considerar os humanos? Porque, vejamos, o que diz o argumento da relevância, que a questão, quem eu devo considerar, o quanto eu devo considerar alguém, só faz sentido porque existem no mundo alguns seres que são passíveis de serem prejudicados e ou beneficiados. Porque alguém só precisa de consideração porque é passível de ser prejudicado e ou beneficiado. Se você duvida, vamos ver um exemplo. Vamos supor que existam determinados seres no mundo que eles são invulneráveis, ou seja, eles já não tem nada que se possa fazer e que possa acontecer que vá prejudicá-los. Vamos supor também que eles já tenham ao máximo tudo aquilo que pode ser considerado um bem, que eles já tenham os desejos deles fomentados ao máximo, que eles já tenham uma quantidade infinita de felicidade e de tudo aquilo mais que possa ser considerado bem, conhecimento, etc. Vamos supor que seja impossível diminuir esse bem deles e também seja impossível aumentar. Faz sentido considerar esses seres? Não, porque qualquer coisa que a gente faça, se a gente escolher A ou B ou C ou D, qualquer opção de decisão é indiferente para eles. O mesmo aconteceria com relação àqueles objetos que não valorizam alguns estados determinados em detrimento de outros. Por exemplo, uma pedra. Uma pedra não prefere se encontrar neste ou naquele estado. Seja lá o que fizermos, é indiferente para ela. Então isso mostra que a condição necessária e suficiente para alguém necessitar de consideração moral, e o que mostra o que é relevante para a consideração moral, é a capacidade de ser prejudicado e beneficiado. A capacidade de ser prejudicado e ou beneficiado, ela depende do quê? De aquele objeto experimentar e reconhecer alguns estados como negativos e ou outros estados como positivos. Isso só é possível num ser capaz de ter experiências positivas e negativas, ou seja, só é possível num ser senciente. Alguém poderia defender que, ainda que a gente deva considerar os animais não humanos, a consideração que a gente deve dar a eles é num grau tal que torna errado, ou pelo menos não gera o dever de ajudá-los quando estão na natureza, são vítimas de danos naturais, mas que, comparado ao grau de consideração que se deveria dar a humanos, então que estaria justificado ajudar os humanos na mesma situação, ou mesmo que seria um dever. Se um fator ele determina não só as razões para agir, mas a força das razões para agir em determinado caso, ele tem que também determinar a força das razões para agir em todos os outros casos no qual ele está presente. Vamos ver no caso dos humanos. Quase todo mundo concorda que um fator extremamente relevante para se determinar as razões para não prejudicar outro humano e ou para ajudá-lo, para beneficiá-lo, é o nível de bem-estar no qual ele se encontra. Por exemplo, se alguém está muito mal, as razões para ajudá-lo são muito mais fortes do que se ele já estivesse muito bem. E quanto melhor ele estivesse, mais fracas seriam as razões para ajudá-lo, porque a necessidade de ajuda é menor. E quanto pior ele está, mais fortes as razões para ajudá-lo. Então nós temos que concluir, a partir disso, o quê? Que, existindo dois indivíduos com um nível de bem-estar similar, as razões para agir, para ajudá-los ou para não prejudicá-los, são exatamente as mesmas. Supondo que um indivíduo esteja com bem-estar de menos 10, ou seja, ele está mal, mas talvez não muito mal do que comparando alguém que está com menos 100, mas a gente tem outro indivíduo que também está com menos 10, a força das razões para ajudá-lo, seja lá que força dessas razões seja, é exatamente a mesma.
não importa se esse indivíduo aqui é de uma raça e esse aqui é de outra, não importa o número de letras do nome desse ou de outra, não importa o gênero desse aqui ou do outro, não importa a data de aniversário, etc. Não importa vários outros fatores que são irrelevantes porque não influenciam na necessidade de consideração. E não importa também a espécie de um ou de outro. Isso mostra que a gente tem que dar igual consideração. Mas mostra mais do que isso. Mostra que então, toda vez que a gente tem um indivíduo que está pior do que o outro, as razões para ajudar esse indivíduo que está pior são mais fortes do que as razões para ajudar aquele que está melhor. E isso tem que nos levar a concluir, então, que todas as vezes que os animais não humanos estiverem pior comparativamente ao que estão os humanos, as razões para ajudar os animais não humanos são mais fortes. E, mais do que isso, como geralmente os animais não humanos estão numa situação muitíssimo pior do que a grande maioria dos humanos, então isso nos leva a concluir que os animais não humanos teriam prioridade em ser ajudados na grande maioria dos casos. Uma possível objeção a essa conclusão que eu acabei de tirar é o de que o nível de bem-estar individual não é a única coisa relevante para se determinar a força das razões para se ajudar alguém, mas, por exemplo, a quantidade de indivíduos sendo prejudicados em determinada situação. Mas veja o que isso mostra. Não mostra que temos razões para priorizar os humanos. Pelo contrário, dado o número gigantesco, astronômico, de animais, principalmente, como vimos na outra sessão, animais não humanos a padecer de danos naturais e sofrer intensamente e ter a morte prematura na natureza, isso mostra que, se levarmos em conta não somente o bem individual, mas também o número de indivíduos a sofrer, a gente tem que concluir pela prioridade dos animais não humanos e pela prioridade da questão dos danos naturais. Um exemplo de quando se defende essa visão é quando se fala o seguinte: olha, mas a natureza não é boa nem ruim, a natureza simplesmente é. Então se está a defender o quê? Que os danos naturais são neutros em termos de valor. Ou seja, sim, causa sofrimento e morte, mas o sofrimento e a morte, quando é de causas naturais, ela não é ruim, não é algo ruim. Se os danos de origem natural fossem realmente neutros em termos de valor, a conclusão que se seguiria não é que então não devemos ajudar os animais da natureza. Seria de que é permissível, mas não obrigatório, ajudar os animais da natureza. Esse é o primeiro problema com o argumento. E o segundo problema com o argumento é que é implausível pensar que os danos, o valor dos danos, ou seja, o desvalor, na verdade, depende da origem dele. Por que é que se acredita, então, que o valor de uma situação, ou seja, se ela é boa ou é ruim, e o quão boa e o quão ruim ela é, deve ser determinado pela origem desse estado de coisas, ou seja, se é produto de uma ação humana ou se é resultado de processos naturais. O que essa objeção diz é que quando é resultado de processos naturais, é neutro, não é bom nem ruim. Bom, e tem que se perguntar então por que alguém acredita nisso. A maioria das pessoas me parece que acredita nisso porque os processos naturais não são agentes morais, ou seja, não são passíveis de ser responsabilizados. Mas então, esse argumento vai mais longe. Ele não apenas diz que os processos naturais não podem ser responsabilizados. Diz que o valor resultante desses processos, porque esses processos não podem ser responsabilizados, que esse valor não é positivo nem negativo. Ou seja, que o sofrimento gerado por esse processo não seria algo ruim, porque foi gerado pelos processos amorais. Bom, essa visão confunde quais são os critérios adequados para determinar valor, ou seja, o quão boa ou ruim é uma situação, com os critérios adequados para saber quem é responsável e quem não é. Então, nessa visão, se pensa então que o que determina o valor ou desvalor de uma situação é a capacidade
para a agência moral e, portanto, de ser responsabilizado de quem gera essa situação. Eu vou mostrar agora que é o contrário, ou seja, que são as razões para agir, ou seja, o âmbito da moralidade, que é determinado totalmente ou parcialmente, dependendo da visão, de acordo com a avaliação sobre o valor de um estado de coisas, ou seja, se ele é bom ou se é ruim, e não o contrário, e não que é a moralidade que determina se o estado de coisas é bom ou ruim. Vamos dar um exemplo. Por que geralmente concluímos que é errado causar sofrimento? Porque o sofrimento é ruim, ou seja, são as propriedades intrínsecas do sofrimento que fazem ele ser sempre uma experiência negativa para qualquer um que o experimente, que oferece uma razão para não se causar sofrimento. E não o contrário, ou seja, e não que é o fato de nós causarmos o sofrimento que o torna ruim. Não, o sofrimento é ruim independentemente de quem o cause. Por quê? Porque as propriedades que o tornam ruim quando causamos também estão presentes quando não são os agentes que o causam, e sim os processos naturais. As propriedades do objeto, do sofrimento, não são alteradas, e são essas propriedades que nos dizem que o sofrimento é negativo. Ou seja, a verdade é o valor que é determinante para as razões para agir desse ou daquele modo. Nós sabemos que coisas devemos buscar e quais coisas devemos evitar, porque conseguimos fazer uma avaliação sobre o valor de uma situação, de um estado de coisa, ou seja, o quão bom ou ruim ele é, com total independência da avaliação sobre as razões para agir. Ou seja, é o valor de um estado de coisas que determina totalmente ou parcialmente, dependendo da visão do que a ética é, as razões para agir. Se a não necessidade contava com uma razão para se defender que não havia o dever de ajudar os animais, então temos que contar que o fato de ser necessário conta como uma razão para a gente ver como sendo um dever ajudar. E o fato de ser muito necessário, de ele estar numa situação extremamente ruim, que é astronomicamente ruim, devido à magnitude do sofrimento e da morte, conta como uma razão não só para a gente ver a ajuda como um dever, prestar ajuda, mas como um dever fortíssimo. Uma objeção a essa perspectiva, esse argumento que eu ofereci, é de que esse sofrimento é útil para outros indivíduos e que, portanto, não deveríamos minimizar esse sofrimento e esse número de mortes. Como que seria útil para outros indivíduos esses males, esse sofrimento, essa morte? Por exemplo, a pessoa que mantém essa objeção apontaria o caso da predação. Bom, por que essa objeção não funciona? Porque para se manter que todo esse sofrimento é instrumentalmente bom e que por isso deveria ser mantido, no mínimo do mínimo, deveria se manter, teria que esse sofrimento ser menor do que o bem que ele fomenta. Mas isso não acontece, acontece o contrário. Por quê? Porque, como vimos, a grande maioria das espécies animais se reproduz maximizando o número de filhotes, né? Centenas, milhares e mesmo vários milhões, e que geralmente sobrevive um descendente por adulto. Então, o número de animais que tem o seu bem-estar fomentado comparando com o número de animais que nasce apenas para sofrer intensamente e morrer logo depois, é sempre gigantescamente menor do que o número daqueles que nasce apenas para experimentar sofrimento e morrer logo em seguida. E mesmo se esse desvalor fosse menor do que o valor presente naquela situação, e como vimos, esse não é o caso, se dá muito contrário, mas mesmo que fosse, se humanos fossem as vítimas, não diríamos que então não temos que fazer nada. Diríamos que temos que manter o que é de bom e dar um jeito de minimizar ou abolir aquilo que é de desvalor. Por que se pensa que minimizar o sofrimento desses animais seria impor um valor antropocêntrico? Porque, segundo essa objeção,
os humanos estariam remodelando o mundo de acordo com os seus interesses. Por que essa objeção não funciona? Porque se ver livre do sofrimento não é um valor antropocêntrico. É um valor de todo ser senciente. Ao ajudarmos os animais da natureza, nós não estamos impondo para eles uma concepção privada de bem. Não é como eu chegar para os animais da natureza e fazer eles escutarem o tipo de música que eu gosto. Não, nós estamos ajudando eles a realizarem aquilo que constitui o seu bem e aquilo que eles também preferem, ou seja, se ver livres do sofrimento. E poderem desfrutar de suas vidas com as experiências positivas das quais eles poderiam desfrutar se não tivesse aquele sofrimento todo. Então, ajudar os animais da natureza não é uma proposta de impor valores antropocêntricos. Muito pelo contrário. A proposta de não ajudar os animais da natureza, de manter que é errado minimizar o sofrimento deles, é que é impor um valor antropocêntrico, que é o valor de que as entidades naturais, o respeito por essas entidades, deve se sobrepor ao bem dos animais. Esse valor é antropocêntrico porque só os humanos reconhecem isso como valor, e reconhece isso como valor só quando atinge os animais não humanos. Nenhum animal não humano venera equilíbrio ecológico, venera preservação de espécies, venera ecossistemas naturais, venera que as coisas sejam feitas do modo natural. Os animais não humanos rejeitam o sofrimento, têm aversão ao sofrimento e buscam o prazer. É a objeção que diz o seguinte, que o único interesse dos animais é ser livre, que por isso não deveríamos intervir naquela situação, uma vez abolida a exploração, não deveríamos ajudá-los porque eles não têm interesse em ser ajudados, eles têm interesse apenas em ser livres. A maioria das pessoas que mantém essa objeção é contra explorar os animais para consumo. Mas se o único interesse dos animais fosse ser livre, não haveria problema nenhum com a caça. Por quê? Porque os animais estariam livres na selva, só que eles estariam sendo mortos e sofrendo. Bom, isso mostra que os animais, antes do interesse da liberdade, eles têm interesse em não sofrer e em desfrutar de experiências positivas. Essa objeção diz o seguinte, diz que sim, a situação dos animais da natureza é altamente negativa, mas que não deveríamos ajudá-los porque não fomos nós que causamos aquela situação. Um grande problema com essa objeção é que ela também comete a confusão entre não requerido e proibido. Supondo, para efeito de argumentação, que essa objeção estivesse correta e só tivéssemos o dever de minimizar um dano se ele tivesse sido causado por nossas ações. Não segue daí que seria errado minimizar. Seria ainda, talvez, permissível. Um problema com esse argumento é que ele parece confundir a ideia de origem com a ideia de causa. É possível que sejamos a causa de determinado estado de coisas, mesmo que ele não tenha se originado das nossas práticas. O caso dos danos naturais é um exemplo, mas vamos pegar um exemplo de um caso específico. Supondo que alguém está com determinada doença e, ou seja, essa doença não teve origem nas minhas práticas. Ok. Vamos supor que eu tenha um remédio que eu possa dar a essa pessoa e que eu sei que esse remédio vai facilmente curar essa doença. Supondo que eu decido não ajudá-lo. Então, em decorrência disso, a pessoa morre. Eu poderia dizer que a morte dessa pessoa foi resultado de um processo que não teve origem nas minhas práticas, porque foi resultado da doença dessa pessoa, que eu não tive nada a ver com isso. Mas eu não posso dizer que eu não fui a causa da morte dessa pessoa. Por quê? Porque foi de acordo com a minha decisão que a pessoa morreu. Ou seja, se eu tivesse decidido diferente, se eu tivesse decidido ajudá-la, muito provavelmente ela estaria viva ainda e teria conseguido curar a doença. Então, nesse caso, eu não fui a origem de um desenrolar de acontecimentos, mas em algum momento na cadeia causal que terminou naquela morte, eu tive um papel crucial e definitivo. A mesma coisa os danos naturais que atingem os animais não humanos.
Eles não tiveram origem em nossas práticas, isso é óbvio. Mas isso é moralmente relevante? Não. Porque se eles vão continuar ou não, depende da nossa decisão agora. E, então, quer decidamos ajudá-los ou não ajudá-los, somos igualmente responsáveis pelo que bom e de ruim surgir dessa situação. Ok, vamos supor que as granjas industriais, que todo mundo que considera ser senciente em algum grau reconhece que é uma coisa altamente negativa, vamos supor que os abatedores e as granjas industriais elas não fossem criadas pelos humanos. Vamos supor que elas brotassem automaticamente do chão. Vamos supor, ou seja, que as granjas industriais fossem naturais. As razões para minimizar o sofrimento desses animais e abolir toda essa produção de sofrimento e morte diminuiriam por causa disso? Não. Por quê? Porque as razões para minimizar esse sofrimento e a morte é porque o sofrimento é algo ruim. Continua sendo independentemente da origem do dano. Vamos dar um outro contra-exemplo. Vamos supor que os humanos tivessem criado a natureza, com todo aquele sofrimento e morte. A maioria das pessoas veria isso como algo que é resultado de uma mente doentia, algo que é hediondo e que deveria terminar, assim como se considera a criação de novas granjas industriais. Só que para os animais que estão ali, não há diferença. Para eles, o sofrimento e a morte é algo ruim, independentemente da origem. O quão ruim é o sofrimento depende da intensidade da duração desse sofrimento. Não depende de sua origem. A maioria das pessoas aceita que os danos que têm origem em nossas práticas geram razões para evitarmos produzir esse dano. E quando nós perguntarmos, sinceramente, por quê? Por que devemos evitar causar dano com nossas práticas? A única resposta plausível é que o dano é algo ruim para quem vai receber esse dano. Por quê? Porque se o valor de nossas práticas fosse neutro, se o resultado de nossas práticas fosse gerar alguma coisa que não fosse boa nem ruim, ou se fosse positivo, as razões mudariam. Se fosse neutro, a gente diria, bom, tanto faz fazer ou não. Se fosse positivo, a gente dizia, não, beleza, pode fazer, é ótimo que se faça. Então, isso mostra que as razões para não causarmos dano com nossas práticas não é porque nós causamos, porque nós causamos igualmente quando o que resulta de nossas práticas é de valor positivo ou é neutro. Isso não diz por si só se a gente deve evitar ou não um resultado. O que diz que a gente deve evitar é que ele é negativo. E o que diz que a gente deve produzir o resultado é que ele é positivo. Então isso mostra que não é o fato de nós sermos a causa de um estado de coisas aquilo que determina a moralidade de se produzir ou não esse estado de coisas. É o valor. É o valor desse resultado. Mas se isso é assim, então isso mostra que danos que não têm origem em nossas práticas, mas nós podemos igualmente decidir se eles vão continuar ou não, oferecem razões igualmente para considerarmos. Não faz sentido a gente dizer que se eu tenho um dano de magnitude, digamos, menos 50, e que esse dano surge de minhas práticas, e que tem um outro dano também de magnitude menos 50, que eu também poderia igualmente evitar, que eu tenho uma razão maior para evitar esse aqui de menos 50 do que esse aqui, porque esse aqui teve origem nas minhas práticas e esse não. Porque, como vimos, as razões para minimizar esses danos dependem da magnitude do dano. Então, danos de igual magnitude geram iguais razões para ser minimizados. Veja, isso é muito diferente do que se assume comumente, porque comumente se assume que um dano de menos 50, que tem origem em práticas humanas, e um dano de menos 50, que tem origem em processos naturais, e que poderíamos evitar ambos,
se acredita que, embora esse aqui gere algumas razões, que essas razões são mais fracas, mas o critério da magnitude do dano mostra que essas razões têm que ter a mesma força. Assim sendo, essa conclusão que a gente acabou de tirar não diz então que a gente tem que se preocupar um pouco com os danos de origem natural. Diz que a gente tem que se preocupar em igual medida em relação a danos de magnitudes similares que teriam origem nas nossas práticas. E mais, mostra que toda vez que a magnitude do dano natural for maior do que a magnitude de determinado dano que tem origem em nossas práticas, então que as razões para minimizar os danos naturais são mais fortes e serão com mais fortes dependendo do grau dessa magnitude. Quanto maior a magnitude do dano, mais fortes as razões, independentemente da origem do dano, se é natural ou se tem origem em práticas humanas. O primeiro argumento que geralmente é utilizado para defender que entidades naturais não sencientes, como espécies, ecossistema, equilíbrio natural, seres vivos em geral, biocenoses e etc., são objetos de consideração moral direta, é reivindicar que elas possuem interesses, ou seja, que elas são literalmente passíveis de serem prejudicadas e ou beneficiadas. Então, o defensor de que as entidades naturais não sencientes são passíveis de ser prejudicadas e beneficiadas, literalmente, vai começar argumentando assim. Ora, veja, não é necessário que alguém seja senciente para ser literalmente prejudicado ou beneficiado, porque, vejamos, quando a gente quebra uma cama, um copo, a gente diz, olha, o copo foi danificado. Né? E vai argumentar também que, por exemplo, faz sentido a gente dizer, olha, a planta quer água, né? A espécie ficou melhor porque foi preservada. Ok, o problema com esse argumento é que ele parte de constatações que são metafóricas. Quando a gente fala a planta quer água, é uma maneira de dizer que a planta continua a crescer se a gente regar ela. Não se está dizendo literalmente que tem alguém ali dentro daquele objeto, um indivíduo, que ele tem um desejo, que ele quer, que ele experimenta, que ele tem sede. Não, isso é metafórico. É como dizer o seguinte, olha, essa música é nervosa, né? Aquela música é calma. Então, isso tudo é metafórico. Só que os ecologistas começam por fazer constatações metafóricas sobre as entidades não sencientes, só que a conclusão que eles tiram é literal. Então, esse é o erro. O problema é quando eles falam, a espécie se viu beneficiada por continuar a existir. Não existe alguém que é a espécie que se viu beneficiado e que preferia continuar a existir e não queria ser extinta. Não. O argumento da relevância está correto ao dizer que para alguém ser passível de ser literalmente prejudicado e ou beneficiado, esse alguém tem que experimentar determinados estados como positivos e outros como negativos. Por quê? Porque se isso não acontece, não faz diferença para ele se encontrar em um estado ou outro. Vamos dar um exemplo, o copo, né? Supondo que o copo seja quebrado. A gente pode dizer, o copo foi danificado. Mas sim, mas quem é que queria o copo inteirinho e não quebrado era eu. Era alguém que precisa tomar água, por exemplo. Né? Não é o copo. Para o copo não faz diferença, né? Porque não é alguém. Então, essa defesa de que entidades naturais não sencientes devem ser preservadas porque são literalmente passíveis de ser prejudicadas ou beneficiadas não funciona. Então, essa outra tentativa de defender que entidades naturais não sencientes são objetos de respeito direto, porque possuem determinado valor intrínseco, concorda que tudo que é não senciente não é passível de ser prejudicado e ou beneficiado, mas defende então que ela tem um valor intrínseco. O que é isso? Né? Defende que elas são coisas como, por exemplo, as obras de arte. Né? A gente reconhece que, sei lá, um quadro
a Mona Lisa, por exemplo, reconhece então que o quadro não tem interesses, não é passível de ser prejudicado ou beneficiado, mas que se ele for destruído, algo de bom no mundo se perde. Okay? Então o ecologista vai fazer uma defesa similar da preservação das espécies, dos ecossistemas naturais, do equilíbrio ecológico e etc. Vai defender que, apesar dessas entidades naturais não sencientes não terem interesses, não serem passíveis de ser prejudicadas ou beneficiadas, se elas forem destruídas, algo de bom é perdido no mundo. Ok. Vamos ver então qual é o problema com esse argumento. Então, para essa objeção defender o valor intrínseco das entidades naturais não sencientes, ela precisa defender que algo de bom é perdido no mundo, se essas entidades deixam de existir, independentemente do benefício para qualquer ser senciente. Né? Ou seja, geralmente os ecologistas defendem a preservação de espécies, mesmo sabendo que os membros daquela espécie ali e das outras em geral vão nascer apenas para sofrer intensamente e morrer logo em seguida. Então é contra o bem dos seres sencientes. Então isso mostra que a analogia com as obras de arte não funciona completamente, porque determinada obra de arte quase ninguém defenderia que é bom que ela continue a existir sem que tenha ninguém para experimentá-la. Por exemplo, que é bom que todos esses quadros continuem a existir sem que exista ninguém para apreciá-los, ou música, sem ter ninguém para escutá-la, etc. Então, alguém poderia dizer, bom, mas isso é diferente porque o valor intrínseco das obras de arte se dá pelo tipo de experiência que elas produzem. Então, mas isso é muito diferente de defender o valor intrínseco das espécies, dos ecossistemas, porque está a defender que é bom que elas continuem a existir, mesmo que ninguém seja beneficiado com isso, mesmo que todos sejam prejudicados. E como a gente viu, quando os humanos são as vítimas, ninguém defende isso. Vamos fazer uma outra analogia então com a questão da preservação das obras de arte. Vamos supor que existisse um quadro que é o quadro mais belo do mundo, que todo mundo que olha esse quadro tem uma experiência estética incrível. Mas vamos supor que, para manter esse quadro existindo, seria necessário que milhões de humanos morressem toda semana, por exemplo, e sofressem intensamente. Quase ninguém defenderia que esse quadro deveria ser preservado se o preço a se pagar é esse. Por quê? Porque então, mesmo reconhecendo que o quadro tem o valor estético que ele tem, e tem valor intrínseco por ser obra de arte, que esse valor estaria acima do bem dos indivíduos. Por quê? Porque são indivíduos humanos. Claro, se fossem indivíduos não humanos, como a maioria das pessoas é especista, defenderia que então deveria se preservar tal quadro. Mas, como a gente viu, o especismo não tem justificativa, então não deveríamos manter essa disparidade de julgamento. Vamos supor que naturalmente a vida dos humanos já fosse um verdadeiro inferno, ou seja, que a imensa maioria dos humanos, digamos, de cada 2 milhões de humanos que nascesse, apenas um conseguisse desfrutar sua vida durante algum tempo, ter algumas experiências positivas, e todo o resto nascesse apenas para sofrer intensamente e morrer depois disso. Será que a maioria das pessoas que tem intuições ecologistas, que defende posições ecologistas, defenderia a preservação da nossa espécie como estando acima do bem dos indivíduos, ou seja, que devêssemos preservar a espécie humana, mesmo que isso significasse que quase 100% dos humanos fossem nascer apenas para sofrer intensamente e morrer logo em seguida? Nós vamos discutir agora a objeção que diz que o erro em se ajudar os animais da natureza se dá pelo risco de trazer à tona consequências piores do que não ajudar. O primeiro ponto importante a se perceber com relação a essa objeção é que ela não pode formar uma objeção a ajudar os animais da natureza em todos os casos. Por quê? Bom, porque ela é uma objeção que é centrada no risco de se trazer à tona consequências piores ao se ajudar. Ou seja, então tem que se admitir que toda vez que a probabilidade de trazer à tona consequências piores
por não se ajudar, ou seja, que ajudar vai trazer consequências melhores a longo prazo, toda vez que a probabilidade de ajudar tiver consequências melhores do que não ajudar, então de que deveríamos ajudar. Ou seja, de que não somente é permissível, como seria um dever ajudar. Um outro ponto a se destacar com relação a essa objeção é que ela parece realmente ser arbitrária. Por quê? Porque com relação a ajudar os animais da natureza, ela é baseada em pesar desdobramento de consequências a longo prazo. Mas em toda outra uma série de ações que nós fazemos, inclusive intervir na natureza, quase ninguém calcula esse desdobramento de consequências a longo prazo na hora de decidir se é certo ou não praticar tal ação. Quando se trata de seres humanos, a imensa maioria das pessoas concorda que, se a gente vê os humanos numa situação muito ruim, que nós temos a obrigação de ajudar. Mesma coisa com relação aos animais abandonados, por exemplo. A imensa maioria dos defensores dos animais aceita que, por exemplo, deve-se esterilizar os animais para evitar o que? Um número de nascimentos gigantescos e o número de mortes e sofrimento que daí decorre. Ninguém diz que a gente tem que se preocupar a calcular o desdobramento de consequências a longo prazo para ver se isso é melhor ou pior, para poder ajudar. Por quê? Porque, muito aparentemente, essas consequências são melhores no caso dos animais domesticados, porque a esterilização minimiza em número amplo aqueles indivíduos, o número de indivíduos que vai nascer apenas para sofrer intensamente. Mas então a mesma coisa acontece em relação aos animais da natureza. Quando se ajuda os animais da natureza, mas com a meta de se fomentar alguns valores ecologistas, como preservar espécies ou equilíbrio ambiental, e, por exemplo, se vacina os animais de alguma espécie de extinção, a ação é exatamente a mesma se isso fosse feito com outra meta, por exemplo, a meta de fomentar o próprio bem dos animais. Então, se a ação é exatamente a mesma, o risco de desdobramento de consequências a longo ou curto ou longo prazo é exatamente o mesmo. Mas por que é que num caso não se coloca essa objeção e no outro sim, só porque mudou a meta, se o ato é exatamente o mesmo? Por quê? Porque não se considera o bem dos seres sencientes e se considera essas entidades valorizadas pelo ecologismo. O risco de trazer à tona as piores consequências por ajudar tem que ser pesado em relação ao risco de trazer à tona as piores consequências por não se ajudar. E uma coisa que é muito importante levar em conta é que é muito, muito difícil piorar uma situação que ela é quase a pior possível. Por que ela é quase a pior possível? Porque quase 100% dos animais que nascem na natureza, como a gente viu nos cálculos na outra sessão, quase 100% nasce apenas para experimentar sofrimento intenso a vida inteira e morrer logo em seguida. Ou seja, já é uma existência curta, eles já são prejudicados por não poder desfrutar de um longo tempo, e durante essa existência curta é apenas sofrimento intenso, e além disso, o número desses indivíduos, se a gente não intervém, se os processos naturais continuam acontecendo naquele local, o número desses indivíduos é maximizado. Ou seja, então são dois pontos importantes. A vida desses indivíduos contém quase que sofrimento intenso, 100% dos casos. Quase 100% dos animais que nascem lá é para passar por essa situação, e esse número os processos naturais tendem a maximizar, ou seja, tendem a aumentar. Isso de maneira muito eficiente, como a gente viu, de acordo com a quantidade de reproduções. Por exemplo, tem animais que chegam, como o peixe-lua, a botar 300 milhões de ovos por gestação. Então, isso cada indivíduo. Então, por que é que se tem a preocupação de deixar esse cenário pior por minimizar o número desses nascimentos, por se ajudar eles de alguma outra maneira, tratando uma doença, e não se tem a preocupação de trazer à tona um inferno por não fazer nada? Então, sendo que a probabilidade disso é muito maior se a gente não intervir. Então não é uma situação onde os indivíduos estão minimamente bem ou estão um pouquinho mal, e aí corre-se o risco de deixá-la pior. Não, é uma situação que é pior do que qualquer inferno jamais imaginado. Por quê?
porque os indivíduos estão ali, quase 100% dos indivíduos que nascem lá é apenas para sofrer intensamente a vida inteira e tende a maximizar o número desses indivíduos. É muito difícil tornar uma situação dessas pior. Alguém poderia objetar que uma maneira de tornar essa situação pior seria, ao tentarmos ajudar, minimizando uma população de determinada espécie, por exemplo, esterilizando, que isso faria aumentar a população de outra espécie que talvez tivesse um potencial reprodutivo maior e então aumentar o sofrimento total. Sim, esse é um risco que se corre, mas isso mostra o quê? Que a intervenção tem que ser bem planejada. Não mostra que então a solução é não intervir. Ou não mostra que a solução é não se preocupar com isso. Não. Repito, se humanos estivessem no lugar dessas vítimas, ninguém pensaria isso. Ninguém diria que, sim, se a gente não planejar direito, pode tornar, talvez, em algum outro caso, a situação pior, então não vamos fazer nada. Não. Por trás dessa preocupação com as consequências, com essa aparente preocupação, está a discriminação dos animais não humanos. Então, o que teria que fazer é planejar bem a intervenção e, como se sabe já que a grande causa de sofrimento e morte na natureza é a maneira com que a imensa maioria das espécies se reproduz, que é maximizando o número de filhotes, sendo que a grande maioria vai nascer somente para morrer, e sofrer intensamente e morrer logo depois. Então aí a gente já tem um guia por onde se orientar para fazer uma intervenção bem planejada, ou seja, o total de nascimentos deveria ser o menor possível. Então, e é claro, isso não só em relação a uma ou outra espécie, em relação em geral, teria que se pesar isso em geral. E então, se ao invés de áreas como a biologia e a ecologia se ao invés de elas estarem orientadas por valores ecologistas, elas estivessem orientadas com a meta de diminuir o sofrimento dos seres sencientes, de minimizar o dano sobre eles, seja o sofrimento ou a morte, então todo esse conhecimento factual, descritivo, que essas áreas, que essas ciências da biologia e da ecologia proporcionam, poderiam ser utilizados para orientar uma intervenção nesse sentido, porque esse conhecimento já é utilizado para orientar intervenções contra as metas, com metas ecologistas e metas antropocêntricas.